gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre ética e a sexualidade. É um tema que nós já temos trabalhado bastante. Desde as aulas anteriores nós temos falado sobre o pacto matrimonial, né? E a forma como ele é visto em diferentes lugares, diferentes culturas, né? Ele pode ser visto como, em alguns lugares, como um contrato entre famílias, tipo um contrato para ligações de status e também ligações de terras, como a gente vê muito o que acontecia antigamente. E também em alguns outros lugares pode ser o fato simplesmente de um casal viver junto, eles já são considerados casados. Por estarem juntos, morando juntos, eles são considerados um casal. E o ser humano, ele não pode viver sem uma base institucional. O que são as instituições? Como nós poderíamos viver sem essas instituições? Um exemplo muito legal que eu pensei seria dizer como nós viveríamos sem as nossas instituições bancárias, por exemplo. Como você administraria o seu dinheiro, onde você armazenaria, como você teria crédito, como você conseguiria pegar um empréstimo. Essa é um dos exemplos de instituição da qual nós seres humanos não podemos viver sem. E a instituição mais forte, uma instituição mais presente é a instituição familiar, que são baseadas naquilo que você cresce, naquilo que você vê, naquilo que você aprende a ser. E um exemplo legal, uma instituição familiar que é baseada dentro do centro do querer de Deus, ela forma homens e mulheres que vivem de acordo com o que Deus pede e que vão formar pessoas de acordo com a vontade de Deus. Quando você cresce numa instituição familiar onde Deus é o centro, onde o querer de Deus é o centro, você automaticamente vai levar aquele valor, vai levar aquelas prioridades, vai levar aquele entendimento que você recebeu na sua casa com você para o resto da sua vida. Você vai colocar na sua família, na família que você gerar, o que você aprendeu na sua casa. Seus valores, os seus costumes estão todos incrementados, todas na instituição. Se um homem e uma mulher não tivessem essa base, se o homem e a mulher eles não tivessem essa instituição familiar centrada no querer de Deus, eles ficam perdidos. São homens e mulheres perdidas, porque eles não sabem o que Deus realmente quer, eles não sabem o que eles realmente querem. Muitas vezes eles não sabem o que realmente são, e são perdidos entre esses desejos e atrações que eles sentem. Mesmo havendo um padrão bíblico, mesmo havendo um padrão religioso, um padrão social, os seres humanos eles caminham, a humanidade ela caminha para um lado contrário do querer de Deus, onde um relacionamento, onde uma instituição familiar não é tão importante quanto a área sexual. Quando nós paramos para pensar no querer de Deus e no querer social, eles são bem diferentes. O inimigo ele costuma trabalhar com o objetivo de destruir a sua integridade e a sua moral, e também espiritualmente a sua vida e a sua relação com Deus. Então ele sempre vai trabalhar na parte onde ele sabe que nós temos fraquezas. Como diz em Romanos 1, capítulo 24 ao 27, a degradação moral levou o homem a se distanciar de Deus. Diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. O inimigo ele trabalha nessa parte, ele vai fazer com que toda a instituição, toda a formação que você teve no início, ela seja alterada para aquilo que ele vai dizer para você. Se é o que o seu coração pede, faça. Se o que o olho não vê, o coração não sente. Essas coisas assim, não é tão errado assim se te faz feliz. Então, a gente sempre tem que vigiar nas coisas as quais nós estamos vivendo e nas coisas nas quais nós aprendemos a viver. E o versículo continua dizendo assim: eles trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou,
em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Por causa dessas pessoas, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas quais são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão um pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. São âmbitos familiares que não orientaram direito essa criação, não orientaram direito, não ensinaram dentro do querer de Deus. E o inimigo ele trabalha nessas instituições familiares. Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos na segunda parte desse vídeo e falaremos um pouco sobre sexo e espiritualidade. Não há dúvida que foi Deus quem criou o sexo, isso é bíblico. Em Gênesis capítulo 1, 27 a 31, diz assim que assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. E esse é o sexto dia. Então, foi Deus sim quem criou as relações sexuais, mas para serem ditas dentro do matrimônio. Então, é melhor seguir o matrimônio e ter relações depois do casamento. Em Hebreus 13:4, diz assim que o casamento tem que ser respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. E os casais cristãos não devem negar a expressão erótica do seu amor, como se fosse algo incompatível com a verdadeira espiritualidade. Em 1 Coríntios 7, do 1 até o 7, fala assim, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois deve voltar a ter relações a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem ser dominados. E o prazer sexual do matrimônio é uma das bênçãos da criação. Em Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm do demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja a consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos frutos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo o que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento. E isso significa um ato de amor e de entrega mútua. Um ato de mútuo prazer e o meio pelo qual Deus traz filhos ao mundo. Em Salmo, capítulo 127, do versículo 3 ao 5, diz assim:
Os filhos são um presente do Senhor. Eles são a verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E para fechar essa parte, as relações do matrimônio são para ser feitas depois do casamento. E os filhos que eles têm é uma bênção para a criação do mundo. Bom, agora a gente vai falar sobre as maneiras que Satanás usa para destruir um casamento. É muito comum que hoje em dia alguns casais resolvam se separar, afirmando que eles não se amam mais ou que não sentem mais uma atração física um pelo outro. E isso vai totalmente contra os princípios bíblicos, porque acaba deixando com que sentimentos e com que essas coisas supérfluas fiquem em cima da aliança que eles fizeram perante Deus. E isso acaba fazendo com que os compromissos matrimoniais e as obrigações sejam deixadas de lado. Às vezes a terapia, uma orientação, apoio ou até outros meios podem ajudar o casal a passar por isso e podem restaurar o casamento. E para complementar, eu queria deixar um versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que diz: "É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa." O casamento, ele não é algo apenas de um momento, ele é algo permanente. E se o casal levar a sério os princípios bíblicos e os mandamentos bíblicos, que eles estão unidos um com o outro e que até a morte os separe, partindo daí dá para conversar e tentar trabalhar as dificuldades e resolver os problemas juntos. Também alguns casais se separam alegando que estão procurando a verdadeira felicidade. E às vezes ele até sente um sentimento ainda pela outra pessoa, mas ele abandona isso para procurar a felicidade própria. Só que a verdadeira felicidade é justamente quando a gente está seguindo os princípios de Deus. E tudo que vai contra isso é uma felicidade falsa, passageira e não provém do Senhor. Lá em Salmos, no capítulo 1 e no versículo 1, diz: "Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus." Só porque a gente é cristão, a gente não pode ser tão egoísta a ponto de pensar que a gente precisa ser feliz o tempo inteiro, mesmo que a gente magoe outras pessoas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 12, diz: Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós não temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. E para finalizar, você precisa pensar no que realmente te traz felicidade. Porque, às vezes, a infelicidade não tá no seu parceiro ou no fato de você estar com ele, mas às vezes a infelicidade tá em você mesmo. Muitas pessoas se separam e mesmo depois disso ainda continuam muito infelizes. Então, para finalizar, eu tenho algumas perguntas para você. A sua infelicidade foi causada pelos seus pecados? Ela pode ser um alerta de Deus para que você se arrependa. Reconsidere sua infelicidade, mesmo se você não tem responsabilidade direta sobre ela. Pode ser um período de provação no qual Deus lhe colocou para te ensinar algo. Então não tome nenhuma decisão de separação por achar que você está infeliz, porque às vezes o problema não é necessariamente esse, mas pode estar em você mesmo. A ética em relação ao sexo oposto. Um dos grandes problemas que gera a separação conjugal está relacionado à presença de outras pessoas do sexo oposto, já que isso altera a rotina do casal e coloca o casamento em rota de colisão, já que às vezes essa presença é quase imperceptível. Ela ocorre na família, pode ocorrer na igreja, na internet, no trabalho também. Mas nesses casos, como nós devemos agir? É possível existir amizade entre pessoas do sexo oposto? E quando uma das partes for comprometida, for casada com outra pessoa? Mas pode ser que no princípio os dois busquem uma amizade sem qualquer interesse um no outro, mas acabam por sem querer desenvolvendo algum afeto
uma das partes acaba sem querer desenvolvendo alguma coisa a mais da amizade. E o diabo, ele pode usar qualquer fragilidade como uma porta de entrada para os pecados. Mas, com base nisso, como nós devemos agir? Bem, a amizade do cristão com o sexo oposto deve ser fraternal e paternal, assim como está escrito em 1 Timóteo 5:2, que nós devemos tratar as pessoas mais velhas do sexo oposto como se fossem nossas mães ou pais, e as pessoas mais novas como se fossem nossos irmãos. O respeito ao outro é algo que todos nós cristãos devemos ter. Então, nisso, devemos respeitar um limite do outro. Assim como foi falado pra gente, manter essa amizade de irmão, ver as pessoas como irmão, devemos saber o limite dessa amizade, devemos ser respeitosos com os nossos irmãos e irmãs, mantendo os limites. Assim como está escrito em Romanos 2:12-10. Próximo item. Quando os dois são solteiros e a amizade caminha para uma relação romântica, é ideal que eles se casem para evitar o pecado, assim como está escrito em 1 Coríntios 7:9. Próximo. Se um ou as duas pessoas estão comprometidas, devem fugir das tentações e evitar o pecado. Assim, para nesse caso evitar de ficar tempo sozinho com a pessoa, sozinha, e fazendo isso, vendo da melhor maneira possível para evitar, para não pecar, assim como está escrito em Mateus 5:28-30. A amizade entre um homem e uma mulher que já são comprometidos, ela não pode, ou amizade com o sexo oposto, ela não pode sobrepor o casamento, já que no casamento, já que a relação conjugal, ela vem em primeiro lugar, ela vem antes da amizade. Então nisso nós temos que tomar cuidado para que não deixemos que as nossas amizades venham sobrepor no nosso casamento. Bom, na última parte da aula nós vamos falar em como evitar problemas relacionais ao sexo oposto. E a primeira coisa é, trate as pessoas do sexo oposto como se fossem irmãs ou irmãos, pais e mães, e nada além disso. Então vamos ler em Romanos 12, do versículo 9 até o 10, que diz assim: que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo, e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com coração puro. Então, nós devemos amar sim os nossos amigos, porém é um amor em Cristo, um amor fraternal. Em segundo, não se reúna sós com uma pessoa do sexo oposto em lugares privados. E mesmo que isso seja necessário, não deixe que isso se torne uma rotina. E em terceiro, que é bem similar o conceito, diz que devemos evitar passar tempo sozinho com alguém do sexo oposto sem necessidade. E em Mateus 26:41 diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. Então, em todo o tempo, mesmo que a gente pense que aquilo é algo inocente, nós não sabemos o que a outra parte está sentindo. Por isso que nós devemos estar vigiando o tempo inteiro. Outra coisa também, em Provérbios 1:10 diz assim: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então, seja cauteloso na amizade que você tem tido com as pessoas, seja elas dentro da igreja ou seja elas no mundo. Outra coisa também é que as pessoas do mundo, né? O esperado é que as pessoas da igreja não tenham isso. Elas possuem opções sexuais diferentes. Então, esses problemas que eu estou citando agora podem ocorrer também com pessoas do mesmo sexo. Casos de homossexualidade. Então, sempre vigie e fique atento
aos sinais que o seu amigo pode estar dando, para que você não ceda e não caia em tentação. Em quarto, afaste-se de quem está com segundas intenções com vocês. Bom, as intenções podem ser percebidas nos pequenos detalhes. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando quem possa devorar. Então, vigie no seu ciclo de amizades, veja se são boas amizades, se acrescentam em sua vida e também esteja alerta para perceber se as intenções tidas naquela amizade são bem intencionadas ou não. Em quinto, mantenha o relacionamento cada dia mais romântico com o seu cônjuge. Por quê? Você estando satisfeito, você estando feliz com o seu cônjuge, jamais você procurará ir além de uma amizade fraternal com o seu amigo que é do sexo oposto. E quando ele tentar algo ou vier a tentação, você vai estar feliz com o seu relacionamento, você vai estar feliz com o seu matrimônio. Então, de maneira alguma, você vai querer estragar essa felicidade pecando, cometendo o adultério. Em sexto, discuta suas tentações, suas expectativas sexuais, os seus sonhos, os seus planos, tudo com o seu cônjuge. Busque orientação bíblica e sábia para a sua vida conjugal. Em Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, diz que é bom que estejam dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Entenda que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, é o seu parceiro, é a sua parceira, é o seu cônjuge. Então, não fique dividindo coisas íntimas ou coisas muito pessoais com seus amigos, porque isso pode tendenciar a uma amizade mais íntima, o que pode também levar ao adultério. Em sétimo, cultive duradouras e puras amizades com pessoas do mesmo sexo. Então, elas te ajudarão nos momentos difíceis. E realmente isso é verdade, porque quando nós estamos mulheres entre mulheres ou homens entre homens, pode perceber que o tipo de amizade, o tipo de relacionamento é diferente, porque nós conseguimos nos abrir, conseguimos ter uma amizade mais pura, mais sincera, mais verdadeira, às vezes com pessoas do mesmo sexo. Oitavo, evite queixar-se do seu casamento, do seu relacionamento, da sua vida amorosa com as pessoas do sexo oposto, porque dependendo das intenções, essa pessoa vai tentar suprir a sua necessidade, vai tentar suprir a sua carência, vai tentar fazer tudo aquilo que o seu cônjuge não tem feito. E isso pode fazer com que você peque, porque você vai estar carente, você vai estar necessitando de algo, e essa pessoa com as más intenções vai oferecer tudo o que você quer. E é isso que o diabo tem feito sutilmente em muitos relacionamentos. Em nono, evite o envio de mensagens particulares. Sabe aquelas mensagens de duplos sentidos, com segundas intenções? Se você tem algo a dizer, seja objetivo. A porta de entrada para uma relação ilícita, a porta de entrada para o pecado é você permitir que essas coisas comecem a acontecer. Por isso que você tem que cortar o mal pela raiz. Décimo, se você começar a perceber que o seu amigo ou sua amiga está agindo com segundas intenções, envolva o seu cônjuge na amizade. Você tem que deixar bem claro que você compartilha a sua vida com o seu cônjuge, que você ama o seu cônjuge, que você não está afim de trocar o seu cônjuge por nada. Porque às vezes, inocentemente, você pode estar alimentando as esperanças do seu amigo que é do sexo oposto, ele pode estar achando que você está correspondendo àquele sentimento, e isso pode gerar uma grande confusão. Em 11º, a vontade de Deus é que você mantenha a sua vida santa, uma vida reta, uma vida justa. E Deus pode te ajudar. Então, ore, vigie, sempre leia a Bíblia. Porque em nossos relacionamentos, em nossas amizades, em tudo que a gente fizer, a gente tem que envolver Jesus no meio. Se não é uma amizade que agrada a Jesus, então é uma amizade que não vale a pena.